Oi, gente, mundo, população, filhos do Altíssimo, propriedade de Deus. Amo todos, assim como Jesus nos ama e nos ama. Que possamos semear essa verdade. Somos um em Deus. Ei, cada um de vocês aí do outro lado são meus irmãos em Deus. E só existe dois caminhos: o céu para os bons e o inferno para os maus. Nessa vida, siga aquilo que você deseja após a morte. Eu costumo dizer que a verdadeira vida começa após a morte, pois estamos por uma passagem. Chegamos aos 60, 70, 80, dali para frente é fadiga, murmurações, dores no corpo, mas lembre-se, alegrem-te, porque um dia iremos morrer e após a morte é que começa a verdadeira vida. Amém? Que tudo que for falar seja por toda a honra e glória a Deus. Abençoa a Deus, toda a humanidade. Pai, em teu santo nome, Jesus, eu peço-lhes que a luz do Senhor se acenda no coração e no cérebro, em cada partícula do sangue da pessoa, que seja inserida essa verdade. Tudo que for falar aqui, gente, tudo que for falar aqui, seja por toda a honra e toda a glória a Deus. Olha, abre os ouvidos. O cristianismo é atualmente a maior religião do mundo, no quesito número bruto de adeptos. Estima-se que quase 2,5 milhões de pessoas no mundo hoje são cristãs. Isso dá cerca de 1/3 de toda a população mundial. Olha, o cristianismo obviamente deriva da pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que nós cristãos acreditamos ser o salvador de nossa humanidade. Verdade válida. O Messias morreu para nos redimir dos nossos pecados. O verbo que no princípio estava com Deus, que era Deus, e que se fez carne e habitou entre nós. Olha, no ato de pura humildade, resolveu se tornar um homem de carne e osso, e que assim como eu e cada um de vocês, em tudo foi tentado, mas sem pecado, morrendo e dando seu sangue em favor de toda essa humanidade. Hoje em dia, é definitivamente um consenso acadêmico que Jesus Cristo de fato existiu. Ele é sim o personagem histórico, e que a Bíblia, especialmente os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João 4, são a maior fonte para que conheçamos um pouco da natureza de Jesus Cristo e narra muito bem os eventos que se sucederam na vida e no contexto de que Jesus Cristo de Nazaré vivia. O nascimento de Jesus Cristo é um marco tão extraordinário, que chegou a dividir eras. Nós lidamos com uma história, pelo menos no Ocidente, hoje em antes e depois de Cristo, não é verdade? Mas um fato tanto curioso é que muitos especialistas estimam-se que Jesus Cristo na realidade nasceu no ano 6 antes de Cristo, ou seja, Jesus Cristo nasceu antes de que constituiu o calendário e estabeleceu que ele como se ele tivesse nascido, é verdade? Olha, mas isso não vem muito ao caso. O importante é que ele nasceu. Que Jesus Cristo nasceu numa cidade chamada Belém, nos arredores da Palestina. Jesus Cristo foi concebido pelo poder do Espírito Santo, filho de uma virgem chamada Maria, que foi escolhido por Deus, anunciado por um anjo, para carregar em seu ventre o Redentor de toda essa humanidade. Mesmo sendo o nascimento de Jesus Cristo um episódio muito importante, muito mais marcante, a realidade é que Jesus Cristo nasceu numa condição muito humilde. Ele veio ao mundo dentro de um estábulo, que é o local onde se guarda os animais. E ao nascer foi colocado dentro de uma manjedoura. É o objeto que serve de recipiente da comida dos animais, do estábulo. Olha, então como se pode ver, muito humilde mesmo, né? Veio o Messias. Mas não é porque o nascimento de Jesus em si se deu nessas condições precárias que ele deixa de ser o extraordinário. É relatado que os anjos do céu celebraram o nascimento do seu filho Deus, Jesus Cristo. E na terra os pastores foram ao encontro desse Messias, se maravilharam, dando glórias e louvores a Deus. Além disso, 3 magos vindo das Sermas, da Pérsia, seguindo uma estrela, foi guiado e foram ver Jesus e adoraram como futuro rei que ele era. Mas, porventura, sabendo de tudo isso, o rei Herodes foi tomado pela inveja, Satanás, e ordenou que todas as crianças abaixo de 2 anos de idade fossem mortas, com o objetivo de assim eliminar quem? Jesus Cristo. A finalização de Herodes era uma ameaça em seu governo, mas que desde seu nascimento em Jesus era conhecido como futuro rei que iria governar o povo de Israel. Todo mundo, em vista disso, os pais de Jesus, Maria e José, levaram para Egito para fugir por alguns tempos, anunciada de morte por Herodes.
Porém, o rei Herodes morreu um pouco tempo depois, e Jesus Cristo e seus pais puderam voltar e foram morar em Nazaré, na Galiléia, onde Jesus Cristo passou toda a sua infância de juventude, amém? Olha, e sim, eu disse pais de Jesus, porque por mais que Jesus Cristo, ali, pai de José e Maria, não tenham sido pai ali de Jesus, né, José, nós podemos chamar José de pai de Jesus, pelo menos quanto a figura paterna que José exerceu na vida do garoto. Ele era pai ali, mas já com 12 anos de idade, Jesus Cristo viajou de Nazaré, tá bom? Olha, entre em observância no que eu vou lhes dizer. Olha, ele foi em Nazaré para celebrar a Páscoa judaica, porém ali José não se deram conta que Jesus não estava mais com ele. O menino Jesus tinha ficado para trás, só que depois de tanto procurarem José e Maria retornar ao templo, eis que ele se depara com quem? Jesus Cristo, ouvindo e discutindo a palavra de Deus com os sacerdotes no templo. E todos ficaram maravilhados e impressionados com a inteligência daquele jovem Jesus Cristo. Mas conseguimos deduzir muitas coisas sobre a infância de Jesus, com que ele aprendeu a profissão de carpinteiro com seu pai, que ele se interessava e estudava muito a palavra de Deus, como era de costume na época. Porém, a Bíblia Sagrada não se concentra muito nos fatos da infância e adolescência de quem? De Jesus Cristo. Até porque não faz muito sentido, não é mesmo? Porque nesse sentido, nesse período, Jesus Cristo ainda não havia iniciado o seu ministério quando jovem. Agora, Jesus Cristo já adulto, por volta dos seus 30 anos, aparece nas Escrituras pedindo a João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Nesse momento, ao ser batizado por João, o Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus, e a voz de Deus no céu proclamava que Jesus Cristo de fato era o seu Filho unigênito. Após esse acontecimento, Jesus Cristo foi para o deserto para orar e entrar no novo período de jejum e receber tentações de quem? De Satanás, que pela graça de Deus foram todas muito bem superadas. E a partir daí, depois de tantas provações que Jesus Cristo de Nazaré passou, Jesus Cristo finalmente estava pronto para iniciar o seu ministério público aqui na terra, na face da terra. Pelos próximos 3 anos da sua vida, 3 anos e meio mais ou menos, Jesus Cristo estava destinado e disposto a peregrinar por entre as cidades e pregar sobre a salvação e o reino de quem? De Deus, além de, é claro, de que cumprir o seu propósito, que era morrer pela humanidade. Para isso, para ter mais sucesso na sua interação, olha, Jesus Cristo, ele teve pessoas para seguir e julgar a divulgação das boas novas. Estes foram os discípulos de Jesus, que após a sua morte formariam uma igreja primitiva e daria ali rumo à pregação do evangelho ao mundo, os 12 apóstolos. Durante o seu ministério, Jesus Cristo operou diversos milagres como prova de seu poder, segundo quais constam a multiplicação de pães e peixes, a cura de cegos, de paralíticos, de leprosos, a expulsão de demônios. Certa vez ele caminhou sobre as águas, transformou água em vinho, também chegou a trazer mortos, né, após a vida, e tantas outras coisas, que enviou muitos seguidores. Ele fez muitos seguidores. Por onde Jesus Cristo passava, ele arrastava multidões, e por tudo isso se tornou muito conhecido na época. Mas o ministério de Jesus verdadeiramente não se restringia somente aos milagres que ele operava. Jesus Cristo também foi um grande mestre, que ele nos ensinaria uma grande vida em comunhão com Deus. Através de quê? De parábolas e histórias ilustrativas, Jesus Cristo ensinava o povo os caminhos de quem? De Deus, e chamava-os para viver de acordo com os caminhos dele. Além disso, Jesus Cristo demonstrava uma grande compaixão com os seus escolhidos, sempre acolhendo e orientando os rejeitados e confortando os inquebrantados de coração. Amém? Como eu e vocês. Como nós sabemos, é impossível agradar a todo mundo, né? Mas, e por Jesus Cristo sempre bater de frente com a mentira, denunciar o pecado e o erro de teus povos, culminou que ele também colecionou muitos inimigos e pouquíssimo tempo, principalmente os doutores da lei, os fariseus, que odiavam a forma como Jesus Cristo demonstrava a interpretação das escrituras deles, e com a arrogância havia dominado os seus corações. Olha, e a fim de parar Jesus Cristo com seus opositores sempre buscavam oprimi-lo ou até matá-lo, Jesus Cristo de Nazaré. Então, recapitulando, lembramos que Jesus Cristo veio à Terra por um propósito em especial: salvar a humanidade do pecado através de sua morte e ressurreição, certo? Olha, e esse é o objetivo. Ele está disposto a cumprir, custasse o sofrimento que fosse. Ele morreu na cruz por mim e por você. Lembre-se,
Eu peço para que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus, que cada um de vocês possam se voltar para o seu verdadeiro amor. Lembre-se, Jesus está voltando, existem dois caminhos, gente. O céu para o bom e o inferno.